E eu quero trazer a você uma reflexão para este tempo em que seca no sul, chuva no norte, Manaus debaixo d'água, o Nordeste, terra onde imperava a seca, já há lugares que estão inundados. Nós aqui, neste clima indefinido, gente que já tem dito que o clima do mundo está maluco, porque onde deveria estar calor está frio, onde está frio está calor, e as estações estão cada vez mais indefinidas. Rios que transbordam, mares, literalmente, que secam, fontes que se escassam, montanhas que tremem, terremotos que acontecem em lugares inexplicáveis, torres que são demolidas, e o Senhor continua soberano sobre todas essas coisas. O que esse texto tem a ver conosco e o que esse texto tem a ver com a gente? Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Nós vamos ler os versos 1 ao 7, mas eu quero destacar apenas uma expressão do versículo 7. Mas para entender o contexto é necessário que a gente leia o trecho. Primeiro Reis, capítulo 17, versos 1 ao 7. Esse texto fala da história de um homem chamado Elias, o início da sua história, sua primeira aparição, e a maneira como ele entra na história do povo de Deus, de uma maneira a experimentar o cuidado e a provisão de Deus em circunstâncias adversas. Diz assim o texto: Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: Saia daqui, vá para leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. O riacho secou-se. Essa experiência lhe parece familiar em algum momento da sua vida? Uma expressão como essa poderia parafrasear e revelar uma metáfora, uma ilustração de algum momento na sua existência. Mesmo que você tenha talvez 15 anos, ou quem sabe já esteja entrando na fase adulta com seus 20 anos, ou quem sabe já com seus cabelos brancos, chegando aí aos 60, 70, já tenha tantas histórias em que a sensação e a percepção é de que o tempo de escassez foi tão grande e que uma ilustração como esta, uma expressão como esta, reflete e retrata exatamente como você se sentiu, ou, infelizmente, você terá de admitir, poderá se sentir em algum momento da sua vida. O riacho secou-se. O riacho que era para Elias, nesse contexto, a fonte de sobrevida. Você deve ter entendido o contexto. Entendeu que ele orou e jurou para Acabe que não choveria, nem sequer orvalho teria, ou seja, um tempo de absoluta seca, até que ele orasse para que a coisa voltasse ao normal. Palavras de profeta, palavras do Senhor por meio de Elias. E ele disse: olha, não vai chover, sequer vai haver neblina ou orvalho da manhã sobre esta terra, enquanto eu não orar dessa maneira. Por quê? Porque Acabe e Jezabel eram rei e esposa, não era rainha, mas a esposa do rei, que estavam praticando verdadeiros horrores contra a palavra de Deus, contra o povo de Deus, estavam praticando toda sorte de miséria, de injustiça,
Então o profeta se levanta e diz: olha só, Acabe, o mal que você está fazendo é grave demais. E eu digo em nome do Senhor que esta terra será tomada por uma seca nunca vista. Deus então diz para Acabe, diz para Elias: olha, Elias, a coisa não vai ficar boa para o seu lado agora. Saia daí e se esconda perto do ribeiro. E ali eu vou ordenar que os corvos lhe alimentem e você beberá a água do riacho. A sobrevida de Elias e a sua existência estavam garantidas pelo alimento que os corvos lhe davam. Diz o texto que os corvos traziam pão de manhã e à tarde, e eram o seu alimento. E do riacho ele tirava a água para beber. Mas chegou o dia em que o rio secou, o riacho secou. O riacho seco era agora a revelação do tempo da escassez, do tempo da agrura, do tempo da dureza, do tempo da dificuldade, do tempo da provação. Essa experiência nos deve ser bastante familiar, pois é para mim, deve ser para você também, o tempo ou os tempos em que o nosso riacho também secou. Talvez você se remeta, porque normalmente essa expressão que se tem imediatamente é a figura da sua conta bancária, né? Vive seca. Não corre mais nada lá. Nem barulhinho de moeda, né? Secou o riacho total. Abaixam os juros, aumenta o tempo de financiamento dos imóveis, dão crédito à vontade, mas o dinheiro continua não aparecendo na conta corrente. O riacho secou. Para outros, talvez, o riacho seca quando você sentado diante do seu médico e você ouve aquela palavra que ninguém quer ouvir. O seu diagnóstico é câncer. Ou pode não ser câncer, mas qualquer outro diagnóstico que diga a sua expectativa de vida é de 6 meses. E então você vê o seu riacho totalmente seco. Talvez você seja aquela circunstância em que você está sentado em sua mesa ou atrás do balcão do seu trabalho e de repente alguém lhe chama e diz: passe no RH. E ao chegar lá você recebe a notícia que ninguém gosta de ouvir: muito obrigado pelos seus serviços, mas você está demitido. E então o riacho secou. Quem já passou pelo processo da demissão sabe que não é uma questão só financeira. É um todo emocional, moral. Você se sente descartado, você se sente substituído, você se sente desvalorizado, você se sente não reconhecido. E então, sente-se desmoronar. O seu mundo, o seu valor, sua posição. Quem sabe o seu riacho está seco, pois você se sente tão sozinho. E há pessoas que se sentem sós aqui neste lugar. Com quase 400 pessoas reunidas aqui, há alguém neste lugar que se sinta sozinho, porque a solidão não é a quantidade de pessoas que está à sua volta, mas é o sentimento de ausência no seu coração. E então o solo da alma está ressequido, está rachado, partido, duro, doído, machucado. Ou quem sabe, o seu riacho seco foi aquele dia quando você ouviu do seu cônjuge: não dá mais, o meu amor acabou, estou indo embora. E eu poderia aqui começar a enumerar uma lista realmente interminável de situações e circunstâncias que retratam exatamente aquilo que Elias pôde sentir naquele dia, em que depois de tanto cuidado, tanta fartura, tanta provisão, tanta fidelidade, ele ouve do Senhor a promessa de que ele estaria seguro, de que ele estaria guardado. E o texto então
imediatamente retrata uma situação totalmente oposta. Depois da fartura, veio a escassez. Depois da água fresca, do pão quentinho, do sustento, da provisão, da guarida, vem a triste notícia: o riacho secou-se. Diz o texto que o riacho secou-se por falta de chuva. E a gente então pergunta: onde está Deus nessa circunstância contrária, adversa? Deus morreu, como diria Nietzsche? O Deus que me mandou vir até aqui ausentou-se agora de mim? A questão é que nós aprendemos nesse texto que riachos secos, seja ele qual for o seu riacho que secou, não alteram, muito mais, não anulam os planos de Deus para a nossa vida. Ao contrário, o desafio da nossa fé é crer que muitas vezes os riachos secos fazem parte dos planos de Deus a serem revelados. Avancemos ao versículo 8 apenas para comprovar esta tese. Versículo 7 termina dizendo que por falta de chuva o riacho secou. Versículo 8: então a palavra do Senhor veio a Elias. O riacho pode estar seco, mas Deus continua soberano. Os riachos secam, e com riachos secos nós podemos aprender que o Deus que dá água também pode, se quiser, reter a água. Isso significa soberania, meu querido. Entender a soberania de Deus é confiar que o Senhor tem tudo em suas mãos. É complexo, é desafiador, porque nós somos muito... Nós acabamos de agradecer porque Deus guardou. Então, se tivesse acontecido alguma coisa drástica, louvado seja Deus, não aconteceu, nós diríamos então que Deus não guardou. Olha como é que é o nosso raciocínio, como é que a nossa fé é muito matemática. Eu faço um voo daqui para Paris, ou quem dera, não sei quando é que isso vai acontecer não, mas eu faço um voo daqui a Paris, pego o Air France 407, chego lá e digo, graças a Deus, Deus me guardou, Deus é bom. Mas eu pego o voo 407 da Air France, num determinado dia de abril. Foi isso, Renato? Foi abril? Foi bem no dia que vocês foram, né? Num outro voo, numa outra companhia. E que nos deixou apavorados. Porque no mesmo horário, no mesmo dia em que Léo e Renata pegaram o voo para Paris, o Air France caiu. O voo deles chegou. O outro voo caiu. A nossa matemática espiritual pensa, Deus os guardou. E o que pensam os familiares dos que morreram? Se Deus guardou, a lógica humana é, Deus não guardou. E que Deus é este que não guarda? Que Deus é este que não sustenta um avião no céu? Que Deus é este que permite que pais maltratem seus filhos, como eu comentei hoje de manhã? Que Deus é este que permite assassinatos, tragédias, mortes, doenças? Ou nós confiamos na soberania do Deus que tem a eternidade diante de si? E que nossos olhos limitam-se apenas a olhar o riacho seco e dizer, pronto, tudo acabou. Crer na soberania de Deus é saber que mesmo quando os riachos secam, a palavra de Deus continua valendo, e Deus continuará falando, e Deus tomará pela mão aqueles que ainda estão vivos e revelará um propósito que nós ainda não conhecemos. Eu não sei dizer como, não sei explicar porquê, mas eu creio
que Deus cumpre todos os seus propósitos. E ainda aqueles que foram cedo demais, de alguma maneira Deus, na sua soberania, cumpriu os seus propósitos para aqueles que já foram. O livro de Atos, capítulo 10, fala, na pregação de Pedro, Pedro vai fazer uma história da sua fé. Em determinado momento ele vai citar, num contexto que, na verdade, é uma declaração tirada do seu contexto, sem o seu sentido primário. Porque eu vou extrair uma palavra só. Pedro está falando da revelação de Deus em toda a história. Mas em dado momento ele cita Davi e fala assim, porque Davi cumpriu o desígnio de Deus em sua geração. Crer na soberania de Deus é confiar que Deus cumpre os seus propósitos, mesmo que nós achemos que alguma coisa é cedo ou tarde demais. Como explicar, em 2007, quando meu primo, no auge dos seus 30 anos, morreu? Pastor, ministério bem-sucedido aos olhos humanos, maravilhoso na cidade de Americana, um jovem pastor, foi fazer a tal da cirurgia bariátrica. E ao sair da cirurgia teve uma complicação e morreu. Morreu sem se despedir da sua mulher, morreu sem saber que a sua mulher estava grávida do segundo filho, morreu deixando uma igreja crescendo exponencialmente. E a gente fala, morreu cedo demais. E é claro, não que eu quero que ela morra, mas tem uma tia-avó da nossa família que está com 99 anos. Irmã da minha avó. Em breve fará 100 anos. E qual é a nossa lógica? Qual é o nosso raciocínio humano? Senhor, por que não ela? Que já viveu tanto mais, 3 vezes mais, do que o meu primo, que teria tanto ainda a fazer? Ou eu creio que o riacho seca quando Deus entende que o propósito dele já se cumpriu? Qual era o propósito do riacho na vida de Elias? Era supri-lo. Versículo 9, por favor. Vá imediatamente para a cidade de Serepta. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. O riacho cumpriu o seu propósito. Agora era a hora de Elias levantar-se e dirigir-se a Serepta, porque em Serepta havia outra etapa, outro lugar, outra pessoa, outro papel, outro propósito, outro desígnio. Queridos, o desafio da nossa fé, e quando pouca coisa faz sentido na nossa lógica humana, em que tentamos racionalizar, e até uma religião que tenta racionalizar a fé, racionalizar o cristianismo, cientificar a religião, isso não faz sentido nenhum. Quando o riacho seca, nós aprendemos acerca da soberania de Deus. E dizer que Deus é soberano é dizer e declarar que Deus é bom. Deus não se esqueceu de nós. Deus não nos abandonou e nunca nos abandona. Veja o que diz o profeta Isaías no capítulo 49. Peço a ajuda do nossa querida equipe aí de mídia. Isaías 49, 14 a 16. Olha o que diz a palavra do Senhor. O Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Não é isso que nós dizemos quando o riacho seca? Quantas vezes nós dizemos isso? Senhor, o Senhor me abandonou. Talvez não se diga isso no consultório do médico, na mesa do psicólogo, não se diz isso, mas no gabinete pastoral eu ouço isso muitas vezes. Por que isso está acontecendo comigo? Versículo 15. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão de seu filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Versículo 16. Veja, eu gravei você
nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão diante de mim. Quando nada faz sentido, só há uma possibilidade: continuar confiando no propósito soberano de Deus e esperar pelo próximo caminho a prosseguir. A história não terminou no versículo 7. Na verdade, se você ler o texto todo, vai ver que a história está só começando. Capítulo 17, depois capítulo 18, 19. O livro termina contando histórias de Elias, vivendo o cuidado de Deus em cada momento difícil. E Elias, como eu e você, em muitos momentos teve vontade de desistir. A história de Elias é muito semelhante à nossa história, pensando em desistir várias vezes. Mas todas as vezes que ele conjecturava a possibilidade de desistir, Deus mostrava a sua soberania e o caminho que ainda havia para percorrer. Por isso o versículo 8 começa com o versículo 9 começa com essa declaração: vá, eu ainda não terminei com você. Meus irmãos, todas as vezes que estamos diante de uma sepultura, diante de um diagnóstico, diante da escassez, algumas vezes até diante de entulhos, a palavra do Senhor continua agindo e falando, e Deus diz: eu ainda não terminei com você. E aí você pensa, vai piorar? Não. Olha como termina o versículo 9: ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Uma coisa que nós aprendemos nesse texto é que, além de revelar a soberania de Deus, os riachos secos por onde passamos também têm o poder. Eu digo poder porque isto é realmente além de nós. Tem o poder de nos aperfeiçoar. Você percebeu que o riacho secou porque Elias orou? Está lá no início do capítulo. Elias declarou para Acabe: não vai chover aqui mais, enquanto eu não orar para chover. Talvez Deus estivesse até dizendo para eles: olha, Elias, você tem que aprender a orar, porque às vezes você ora a coisa errada, viu? Você pede o que você não tem condição de receber. Você insiste como um filho chato, insistente: eu quero, eu quero, eu quero. E nós precisamos aprender a viver as consequências das nossas escolhas. E isso é aprendizado. Eu não estou dizendo que Deus castigou, não é isso. Eu estou chamando a sua atenção para o fato de que haverá vezes em que você viverá fruto das suas próprias escolhas. Foi Elias quem disse: eu vou orar para não chover mais, para ver se você, Acabe, reconhece que existe um único Deus, a quem você deve temer e submeter. Elias declarou, e aconteceu. Passou um tempo, sem chuva, o riacho secou. E não existe imagem mais triste do que o leito de um rio seco. Não existe coisa mais tétrica do que você ver, como eu vi recentemente a foto de um amigo pastor do interior da Bahia. Ele mandou para nós, compartilhou conosco, 2 bois que morreram próximo à sua congregação no interior da Bahia, morreram de sede. Mas Elias estava vivendo o resultado da sua própria escolha. A gente precisa aprender é que não se barganha com Deus, não se faz negociatas com Deus. E normalmente nós queremos barganhar com Deus: olha, Senhor, aumenta a minha fé, me dá força para prosseguir, aperfeiçoa o meu caráter. Só que algumas vezes isso acontecerá no campo de treinamento espiritual. E o que eu percebo, talvez até fique um desafio agora, pensando, me deu um insight agora, talvez seja até interessante de voltar à história de Elias e continuar fazendo uma série de sermões biográficos sobre ele, quem sabe, vamos pensar nisso. Porque o que vai acontecer agora
é de fato um campo de treinamento, porque Elias estava começando o seu ministério, e ele vive a sua primeira experiência, como eu disse, foi a primeira de muitas. E quando o riacho seca, quando a fonte não dá mais, e quando nós somos tentados a pensar em desistir, só começou. Mas valerá a pena ir até o final. Você sabe qual foi o final da história de Elias? Eu posso adiantar para você. As cenas dos últimos capítulos dessa história. Elias não viu a morte. Ele foi trasladado num redemoinho aos céus. Sua carruagem se transformou num carro de fogo. E quando Eliseu se deu conta, Elias já não estava mais lá. Ele não viu a morte. Valeu a pena cada riacho seco, porque a vitória dele foi total. Ele não viu a morte. Os sofrimentos que ele viveu ao longo do caminho prepararam-no para um dia ter um encontro com o Eterno. Esse texto me traz essas lições preciosas demais, que se aplicam a mim e a você, todas as vezes que nos deparamos também com riachos secos nesta vida. Deus é soberano e nada muda isso. E cada um desses riachos secos são uma oportunidade única para nós sermos melhores do que temos sido até aqui. Estamos entrando num campo de treinamento espiritual, onde o Senhor vai nos preparar, vai nos forjar, vai nos moldar, vai nos lapidar. E eu me lembro bem de uma lição contada pelo pastor Billy Graham em seu livro de devocionais, em que ele conta que um amigo seu havia sido demitido num determinado dia. É um desses riachos que secam na nossa vida. E ele então recolheu suas coisas do seu escritório e decidiu voltar para casa a pé, para refletir sobre tudo aquilo. E ele começou a pensar na vergonha e na humilhação de chegar em casa e contar para sua esposa e filhos que ele não tinha mais emprego. E agora preparar novos planos, fazer currículos, tentar a vida, começar de novo, já com uma idade avançada, uma certa idade que o mercado de trabalho já não lhe era favorável. Em dado momento ele sentou numa praça e começou a falar com Deus e fazer as queixas que nós todos fazemos. Por quê, Senhor? Para quê? Como o Senhor permitiu? Onde está a tua bondade? Cadê a tua fidelidade? E Billy Graham diz que esse seu amigo fazia como nós sempre fazemos. Eu tenho sido tão bom. Eu tenho feito tudo certo. E se você perceber bem no texto, era isso que Elias poderia dizer. Elias estava fazendo o seu ministério. Elias estava cumprindo o seu papel. Elias estava fazendo aquilo que ele achava ser o certo, e era o certo. Ele estava falando em nome de Deus, cumprindo o seu ministério. E aquele amigo de Billy Graham sentou-se numa praça, e enquanto ele meditava, enquanto ele resmungava, enquanto ele orava, ele viu diante de si uma pequena construção acontecendo, e havia ali um pedreiro, que com sua habilidade estava fazendo uma determinada fachada, e a fachada era recoberta de pedras. E aquele pedreiro então pegava uma pedra média, e ele então com o martelinho e a sua ferramenta ia lapidando aquela pedra, e ele percebia que às vezes aquele pedreiro levantava, e então tentava encaixar a pedra e voltava e lapidava mais um pouco, e era um trabalho demorado, lento. E ele então começou a meditar sobre aquele trabalho, começou a observar atentamente, e diz ele no seu testemunho que ele começou a entender o que estava acontecendo na sua vida. E ele disse o seguinte: Senhor, eu não sei realmente porque tudo isso está acontecendo comigo. E como aquela pedra está doendo demais,
cada batida que o Senhor está me dando. Mas eu quero começar a te agradecer, porque ainda que eu não entenda cada batida que eu estou recebendo, eu acho que o Senhor está me preparando para que eu possa ser encaixado na tua vontade. Porque talvez do jeito que eu esteja, eu não esteja pronto para ser encaixado onde tu queres. E ele então, a partir desta reflexão, ele diz no seu testemunho que começou a brotar em seu coração um senso de gratidão e louvor ao Senhor. E ele tomou coragem, foi revigorado, e ele chegou em casa e contou para sua esposa, contou para os seus filhos e disse: eu fui demitido. Não sei o que será agora nem amanhã, mas eu sei que Deus está nos preparando para alguma coisa grande que Ele tem para nós. Você não sabe o seu dia de amanhã, e muito menos eu. Mas eu posso crer que pela soberania e fidelidade de Deus, riachos fazem parte da nossa caminhada, secos ou caudalosos. O fato é que, em muitas vezes, vamos experimentar momentos de fartura e momentos de escassez, mas em todas elas, o Senhor é soberano e Ele cuida de nós. E Ele ainda não terminou conosco. Logo vem o versículo 9, 10 e os outros. Vá, pois eu ainda tenho muita coisa a realizar em você e por você. Você pode fechar os seus olhos agora? E talvez colocar diante do Senhor o seu riacho seco. Talvez você esteja atravessando de fato este momento exatamente como Elias viveu. E quando o riacho seca, é hora de você experimentar a soberania de Deus. Deus é bom em todas as circunstâncias. Quando coisas ruins acontecem, não é que Deus não agiu, não é que Deus se descuidou. Eu creio que para aquela etapa, Deus cumpriu o seu propósito. E nós que aqui ficamos, temos agora um novo caminho a percorrer. O que Deus tem pela frente? Vá, levante-se, vá à cidade de Serepta. Eu ainda não terminei com você. O meu desafio para você nesta noite é crer que Deus ainda tem algo a realizar na sua vida. E Ele ainda não terminou com você. Hoje, amanhã ou depois, o fato é que quando os riachos secam, podemos experimentar o cuidado de Deus e podemos experimentar também o aperfeiçoamento de Deus, pois Ele não descansará enquanto não nos lapidar por completo, até que sejamos encaixados no plano e no propósito perfeito de Deus para o que Ele tem para nós, até que sejamos colocados lá na glória, encaixados pelo Senhor, colocados por Ele na eternidade, para o que estamos sendo preparados dia a dia, passo a passo, caminho a caminho, experiência a experiência, o Senhor nos forjando, nos formando, nos aperfeiçoando, nos aprimorando, para o lugar que nos está guardado lá no céu. Quero convidar você nesta hora a experimentar o renovo do Senhor, que como fez com Elias, renova a força para prosseguir. O seu riacho está seco. Nesta noite você está experimentando algum momento de escassez, alguma experiência de necessidade, alguma declaração diante do Senhor para dizer: o meu riacho está seco, Senhor. Eu aguardo pela tua palavra que continuará falando. Eu aguardo pela tua mão que me tomará pelo caminho e me guiará para a próxima cidade, para o próximo lugar, para onde eu devo ir, até que eu esteja totalmente preparado para o lugar que tu tens guardado para mim. Se esta é a sua oração nesta noite, eu quero orar junto com você. Queremos orar juntos, para juntos descansarmos no plano que Deus tem para nós. Se nesta noite o seu riacho está seco e você quer fazer esta oração junto comigo, declarando: Senhor, eu creio na tua soberania
e eu aguardo pela tua palavra. Toma-me pela tua mão e guia-me ao próximo passo. Eu convido você, onde você está, a colocar-se de pé para dizer: Senhor, eu aguardo pela tua palavra. Toma-me pela tua mão, para que eu seja alimentado, suprido, capacitado, fortalecido, lapidado, aperfeiçoado por ti. Riachos secam, meu irmão. Isso faz parte da nossa existência, da nossa caminhada. Nós precisamos entender que tais circunstâncias fazem parte da nossa humanidade. E isso não muda a soberania de Deus, mas podem mudar o nosso caráter, na medida em que aprendemos, em cada uma dessas experiências, o que Deus tem para nós. A palavra a Elias foi: vá, levante-se de onde você está, pois ainda tenho algo a fazer por meio de você. Qual é a palavra de Deus para você nessa noite? Pode ser a mesma: vá, eu ainda não terminei. Pode ser a do profeta Isaías: não desanime, eu não me esqueci de você. Eu estou cuidando, eu estou agindo, eu estou fazendo. Você entenderá, você saberá. Pai querido, em nome de Jesus, cuida dessas vidas que nesta hora dispõem-se de pé a experimentarem o teu cuidado, a tua provisão, Senhor. São vidas que estão à beira dos riachos secos. E tu conheces muito bem cada desenho, cada traçado desses riachos. Tu sabes soberanamente as razões pelas quais esses riachos secaram, trazendo dor, dúvida, medo, incerteza, tristeza a esses corações. Mas eu clamo pelo nome de Jesus, que a tua palavra se manifeste nessas vidas, como se manifestou para Elias, pois os riachos secos não calam a tua voz, riachos secos não interrompem o teu querer, riachos secos não mudam a tua vontade. Por isso, em nome de Jesus, continua falando-nos e ordena a cada um de nós, como ordenaste a Elias, o que queres que façamos. O próximo passo, qual é a próxima etapa? Senhor, ainda que nada faça sentido aos nossos olhos, à nossa lógica, nós clamamos que a tua soberania se manifeste perfeita e o nosso coração experimente o consolo e o renovo, e que a nossa alma esteja disposta a te obedecer. Envia-nos à próxima cidade. Envia-nos, Senhor, a viúva que há de nos alimentar. Enfim, Senhor, cumpre em nós o teu querer para a próxima etapa que está por vir. Faze a tua vontade em nós, Senhor. Em nome de Jesus, completa em nós o teu propósito, até que sejamos encaixados na eternidade contigo no céu. Em nome de Jesus. Amém. Vamos todos ficar de pé e adorar o Senhor.